Série Impuros, primeira temporada. Será que vale a pena? Segura aí que vou dar minha opinião a respeito. Então, galera, seja bem-vindo ao canal Sob Demanda. É a primeira vez que eu vou falar sobre uma série, que nesse caso é Impuros, que eu gosto pra caramba, gostei bastante. Eu vou falar só sobre a primeira temporada, porque eu assisti só até a primeira temporada. Saiu a terceira agora e eu não terminei a segunda. E como eu gosto de falar sobre obras brasileiras e tal, e assim, eu tô devendo muita coisa, porque eu preciso assistir muita coisa, muita coisa que acontece, que aparece e tal. Impuros eu me surpreendeu, me surpreendeu bastante. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira vez que eu vi, eu estava na casa de algum amigo meu, e eu acabei vendo, a série Impuros via chamada, tal. Achei interessante aquela fotografia, tal. Me lembra um pouco lá de Cidade de Deus, coisa do Rio, Carioca, aqueles caras suados correndo com arma e tal. E até que um dia eu peguei e falei, vou assistir. E, cara, vamos ao enredo, qual que é a ideia? Evandro, que é um cara que tem um irmão, na verdade mora ele, a mãe e o irmão, apenas. E aí tem uma curiosidade, assim, uma coisa bem brasileira. A mãe dele é branca e ele e o irmão são negros, os dois são negros, que é uma coisa que acontece muito. A gente é um país miscigenado e tal. E eles moram no Rio de Janeiro, no Morro do Dendê e tal. E aí tem uma peculiaridade, O mais novo é um cara mais tranquilão, bem com a vida, não tem muita responsabilidade e tal, que é o irmão do Evandro. E o Evandro, que é o Rafael Logan, o ator Rafael Logan, manda muito bem. Ele é um cara já mais... Isso que é interessante nesse personagem. É um cara centrado, é um cara honesto pra frente, é um cara que tem uma visão empreendedora, E ele vai pro exército, assim, um cara absolutamente correto. E aí você pensa, esse cara aí vai se dar bem e tal, Porque eu gosto de assistir as paradas, não sei vocês, mas eu gosto de assistir as coisas sem saber muito. E o que acontece? Aqui vou entrar já com informações que já tem na série, tá? Então, assim, esse lance de spoiler, etc. Bom, você vai ver isso no trailer, provavelmente. O irmão dele começa a mexer com coisa errada e ele já tá no exército, Ele é obrigado a ir pro exército e tal. E acontece que o irmão dele, lá mexendo com o tráfico de drogas, acaba, vamos dizer, levando a pior, O irmão dele acaba morrendo, falece. E ele fica muito mal, muito mal, muito mal. E eu acho que é absolutamente natural, Quando acontece alguma coisa com alguém querido, você procura justiça e às vezes vingança, às vezes justiça barra vingança. Nisso, a cabeça dele dá uma guinada e ele quer vingança a todo custo. Só que ele mantém os princípios dele. Só que esse mantimento dos princípios, ele vai até certo ponto. Ele não vai... porque lógico, quando a gente vai fazer... Se a gente é certo, correto, às vezes você chega num ponto que você fica tentado a sair vamos dizer assim, do caminho da retidão. Vou colocar dessa forma. E o Evandro, ele acaba vendo que, assim, para ele cumprir, na verdade, assim, para limpar o nome do irmão dele, para cumprir a vingança dele, ele acaba fazendo um acordo com os caras, meio que a contragosto, com os traficantes, que seria a última vez. E nesse acordo que ele faz, ele acaba entrando num caminho sem volta, E aí aí você começa a ver uma transformação. Um cara que era do exército, que era correto, que não gostava de coisa errada, de bandidagem, ele acaba entrando e coloca o pé, daqui a pouco eu coloco a ponta do pé, depois o pé inteiro, depois a perna inteira, daqui a pouco entra de corpo, mas na beirada e já era. E o cara começa a mergulhar no mundo do crime e assim, e começa não só a entrar no mundo do crime, mas começa a ascender, O que eu acho interessante dessa série Impuros, Uma das peculiaridades dessa série é que ela se passa nos anos 90, Então você vê um ponto forte da série, Você vê objetos tipo uma televisão, roupas, carros, tudo dos anos 90. Você não vê coisa nova assim.
Eu não peguei nenhum furo, porque geralmente a gente pega um furo, né? Às vezes tem, por exemplo, o filme se passa em 2002, mas você vê um carro que o modelo é 2010, aí você fala, pô, olha que furo, né? Mas nesse não consegui pegar nenhum problema nesse sentido, né? Até as rádios, por exemplo, tem muitas peculiaridades na própria série, que você começa a ver ali como que é o movimento. Então, tipo, as ruas, os becos, as músicas que tocam, né, o que estava acontecendo na época, né, tipo de jornal, de futebol. Então, assim, é tudo muito bem feito, né, uma baita de uma produção muito interessante, né, muito legal. E aí, só para dar uma continuidade aqui no enredo, né? Porque a minha ideia é só fazer um vídeo curto pra gente falar sobre Impuros, porque eu quero falar melhor disso daqui mais pra frente. Então, vou deixar já esse gancho desse vídeo aqui, né? Espero que ele seja bem curto, inclusive, né? Eu já vou até terminar. Mas a ideia é para que você assista, né? E se você já assistiu, até já falando de cara, se você assistiu, dá uma comentada aqui. Se você não assistiu, coloque aí se você vai estar a fim de ver. O Evandro do Dendê, né, ele começa a entrar no mundo do crime e ele começa a ascender no mundo do crime, e aí você vê uma pessoa que, esse é interessante, isso é interessante no cara, ele não muda algumas coisas, por mais que ele entre no crime, alguns princípios dele se mantêm, né, e uma das coisas que se mantém, né, que é uma evolução dele, é a gana de vencer, assim, de ascender, de crescer, né, a veia empreendedora que ele tinha, que vendia a bala ali na rua, que não tinha o apoio da mãe, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a forma como a mãe dele ouvia e vê o filho e vê o mais novo é diferente, a gente percebe isso ao longo do tempo, né? E aí, essa gana que ele tem, ele empreende no meio do crime, cara. Ele consegue galgar outros patamares. Inclusive, tem um André Gonçalves, que faz um chefe lá, que é o Salvador, que, né, faz um papel muito interessante. É um tipo de malandrão que é mais, talvez, daquela época. Hoje a gente não vê mais aquele tipo de cara, assim, até o physique dele, né, o cabelinho, o bigode e tal. É muito interessante também. E o lance também das rádios que tinham, né? Que ele conhece uma moça, que no caso é acho que é Lídia Comparato, o nome da atriz, manda muito bem, né, que ele tem um flerte com essa moça, que é uma mãe lá, que é solteira, né, ela tem um filho até então, né, e super independente, e todo esse cenário de favela, né, que eu acho que é muito interessante, toda essa coisa real, palpável, né, e como a coisa vai se desenrolando, né, então esse lance de polícia ladrão. E a gente tem a outra parte, né, que é a parte da polícia, que quem faz o agente federal é o Rui... Caramba, esqueci o nome do cara agora. Rui Ricardo Dias, que fez o filme do Lula, que ainda não vi, né? Ele e a Fernanda Machado, que eles são parceiros na polícia, né? Dois grandes atores aí, e eles fazem o contraponto, que os caras querem pegar os bandidos, querem pegar os traficantes e tal. Então a gente tem essa polarização que tem um equilíbrio, eu achei bom. Por quê? Porque em geral, quando a gente vê pelo menos eu faço essa separação, não sei você, mas eu faço essa separação assim do cara que é o do bandido. Assim, na minha opinião, tipo, o bandido vai ter que se ferrar, ele vai ter que ser preso, ele vai ter que perder, né? E o policial vai ter que cumprir a justiça, enfim, né? O Rui Ricardo Dias não é nenhum santo, né? Mas ele tem virtudes, cara. Isso que eu achei interessante. Não é um tipo de série que me pareceu ser, tipo assim, para falar bom de um cara e mal só de outro, né? E ficar naquela coisa polarizada. Não, eu acho que tem a parte boa dos dois lados, a gente consegue entrar na trama, né? Ao longo dessa primeira temporada, a gente percebe isso daí, a gente percebe a questão da mãe do Evandro, que é uma pessoa que era alcoólatra, que se converte. Isso é uma parte muito interessante. Ela começa a ir na igreja, ela deixa de beber, né? Ela tem realmente uma transformação e ela desaprova totalmente essa conduta do filho, né? Porque tem uma coisa entre justiça e vingança. Isso é muito interessante nessa série. Outra coisa, também tem um personagem que ele entra, que é um francês, que... não, acho que já fica para você assistir, né? A inserção desse francês, que ele entra capítulos depois, né? Que ele vai fazer um documentário, e o que ele vai fazer, isso eu não quero dar spoiler, né? Isso daí deixa para você. Cara, a trajetória desse personagem que entra, que tem uma interação com a mãe e com os outros caras ali, amigos do próprio Evandro, que já ascendeu, né? E como funciona, vamos dizer assim, a justiça, o código dos caras na favela, né? No meio do crime e tal. É muito interessante, muito interessante. Em resumo,
assim, cara, me surpreendeu, né? Tem uma outra série que eu vou falar aqui no canal a respeito, que é a Irmandade, né? Que eu tava entre as duas séries de crime, que a Irmandade já se passa aqui em São Paulo, né? Em Purus, no Rio. Eu achei muito interessante. Vale a pena realmente assistir. A qualidade técnica é muito boa, né? Sobretudo a direção de arte, assim, que é uma coisa que me impressionou. A fotografia é muito bem feita, as atuações são muito bem feitas por todos os personagens e detalhe, por todos os atores, perdão. Aí outra coisa que eu gosto de ver é as relações dos personagens, ou seja, os personagens não são só funcionários, ou seja, eles estão ali para servir a história. A gente consegue ver essa saída deles, assim, a gente vê a história que eles têm envolvimento, ou seja, o polícia e o ladrão, né? E o ladrão, o traficante no caso, né, que tem uma diferença, lógico, né, o traficante, né, o cara que empreende ali no meio do crime, né, e todos os personagens que vêm depois, o advogado, né, o baita personagem, o personagem do advogado ali do Evandro, né, e desenrola melhor na segunda temporada. Então, basicamente é isso, é uma série que fala disso, que um cara assim, entra nesse meio praticamente forçado, né, e vê que não tem como você voltar mais desse tipo de caminho, né, a menos que você saia do meio, que você vá embora, né, e não é o que acontece com o cara, né, o negócio começa a entrar dentro dele muito mais do que ele gostaria. É como se você entrasse numa piscina, né, ou no mar, vou colocar assim, né, e aí você não tem outro caminho a não ser andar pra frente, e toda vez que você anda, você tá mais fundo, e é isso que acontece com o personagem. Eu gostei bastante, né? Basicamente é isso que eu queria falar, né? Não vou dar muito spoiler, nem falar muita coisa, aliás, eu acho que falei algumas coisas aqui, mas tem muita coisa bacana pra você assistir, caso você queira ver a série, né? Aí fica aí pra você, coloca o seu comentário, né? Vale muito a pena. Eu vou assistir as outras temporadas, que tem a segunda e a terceira até então, né? E vou fazer uma coisa mais bem apurada, mais completa a respeito desse vídeo aqui, beleza? Muito obrigado, deixe o seu like, compartilhe, né? Deixe seu comentário. Um beijo na sua alma, no seu coração. Valeu e é isso aí.